Oi, gente. Espero que todos continuem bem, continuem em casa. Temos uma videoaula de literatura. E o tema dessa videoaula é texto literário e texto não literário. Para a gente começar, temos aí duas imagens, né? Gostaria que vocês observassem. Uma é a capa do livro Pequeno Príncipe, que todos conhecem a história, né? Relembrem aí por alto que seja o príncipe, a raposa, né? E a outra imagem é a imagem de uma notícia. Uma notícia aí que tem como título Deus é Pop, tem subtítulo, tem nome ali do autor, ok? A gente já vai retomar esses dois textos. Vamos começar então falando que os textos eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Um dos grupos, textos literários. O outro grupo, textos não literários. Como diferenciá-los, né? A principal característica para diferenciar esses dois tipos é a função. Ou seja, para que o texto foi escrito, com qual objetivo. O texto literário ele tem uma função estética. Ele destina seu entretenimento, a arte, a ficção. Então, a gente tem aí como exemplo a história do Pequeno Príncipe, destinada a entreter. Já o texto não literário tem uma função utilitária, né? A função de informar, convencer, explicar, comunicar. E aí a gente já pode pegar aquela notícia, né? Do título Deus é Pop para exemplificar. Então a notícia é um texto não literário. E aí o livro, né? A história do livro, O Pequeno Príncipe, um exemplo de texto literário. Também tem diferença aí na linguagem, além do objetivo, né, servir para diferenciá-los, né, a função, tem também diferença na linguagem. O texto literário tem uma linguagem subjetiva e conotativa, já o texto não literário tem uma linguagem objetiva e denotativa. É importante ainda estar atento ao fato que o tema, né, do texto, o assunto do texto, ele não é um fator para diferenciar esses dois tipos de texto. E eu mostro e explico para vocês. Temos aí um texto, um poema de Manuel Bandeira, o poema O Bicho. Prestem bem atenção. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com veracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Temos um outro texto. Descuidar do bicho é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíche. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Foi publicado aí na revista Veja de São Paulo, aí a edição que foi entre o dia 23 e 29 de dezembro de 1992. Então, tivemos aí dois textos, né? Ambos falam sobre um tema semelhante. Que tema é esse? Pessoas que reviram o lixo em busca de comida. Sendo que, no poema, né, ele apresenta uma linguagem carregada de significados. Tanto que no início, quando ele fala o bicho, logo de cara a gente não imagina que é um ser humano, né? Então, a linguagem carregada de significados, a plurissignificação.
Cada palavra pode apresentar um sentido diferente daquele que lhe é comum. A expressividade é o mais importante no poema. O conteúdo, nesse caso, fica em segundo plano. E o vocabulário bem selecionado transmite sensibilidade ao leitor. É fácil perceber que o bicho dá um impacto muito maior na gente, né? Até por conta dele falar, meu Deus, o bicho, né? Não cheirava, engolia com voracidade. Quer dizer, o texto rico em simbologia e beleza artística. Então, o bicho, o poema O Bicho de Manuel Bandeira é um texto literário. Já, né, o objetivo do texto, descuidar do lixo é sujeira, né, esse texto já tem como objetivo informar sobre o lixo despejado nas calçadas, né? E o que acontece com esse lixo antes, né, do caminhão passar para poder recolher. Então, a gente já tem aí um texto não literário. Apesar dos dois falarem sobre as pessoas que reviram, né, o lixo em busca de comida, o tema ser o mesmo, no texto Descuidar do Lixo e Sujeira, esse texto não sensibiliza tanto quanto o poema. Daí, o que a gente conclui, né? Mesmo tendo o mesmo tema, o mesmo assunto, um é literário e o outro não é literário, né? Confirmando o que eu falei, que é muito importante pensar que a gente, quando trata de texto literário e não literário, o tema não tem nada a ver, ok? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre texto literário, né? Retomei aí a capa do Pequeno Príncipe, coloquei ainda aí ao lado o poema Soneto da Fidelidade, de Vinícius de Moraes, também é um texto literário, e vamos às características, né? O texto literário possui uma função estética, como eu falei lá no início, como principal objetivo é o entretenimento do leitor. Recorre à função poética e emotiva da linguagem, visando expressividade e despertar de sentimentos e emoções no leitor. Utiliza a linguagem conotativa e polissêmica, né? As palavras têm vários significados, gerando aí uma multiplicidade de interpretações. Há uma reflexão sobre a realidade, o que leva, né, à recriação pessoal e subjetiva da realidade. O texto literário também utiliza figuras de linguagem e outros recursos estilísticos, apresentando simbologia, beleza, musicalidade e harmonia. Então, temos aí listadas as características do texto literário. E eu coloquei ainda alguns exemplos. Já vimos notícia, não foi? Desculpa, já vimos, né, a história do Pequeno Príncipe, né? Temos aí poemas, romances, contos, novelas, lendas, fábulas, crônicas, peças de teatro e letras de música. Existem outros exemplos, eu listei aí alguns, de texto literário. São aqueles textos feitos com o objetivo de entreter o leitor. Agora sim, não literário, aí o exemplo, né, retomei a notícia, tem como título Deus é Pop, e ainda coloquei um outro exemplo aí. Uma receita aí de um bolo simples caseiro, que também é exemplo de texto não literário. Mas as características, né, do texto não literário nós veremos numa próxima videoaula, ok? Então fiquem bem, continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Até mais, pessoal!